Aquela carinha igual à da deusa nacional, Ye-Cashin, fez o coração de Xia Bingbing quase se partir. Era simplesmente adorável. Chen ouvia a música que vinha do palco. Achava bastante agradável. Mas o que a intrigava era que ela nunca tinha ouvido. Neste momento, na frente do portão do jardim de infância, um homem alto e forte pulou o muro. O homem estava desarrumado, com barba por fazer. Ele correu direto para o palco. O segurança percebeu que o homem estava segurando uma faca de cozinha. Seu rosto mudou de expressão. Ele gritou e correu diretamente para lá. Como a música ainda tocava no palco, os pais não ouviram a fala do segurança de jeito nenhum, e muito menos conseguiram reagir. No entanto, eu ao lado. De repente, me levantei. Foi então que os pais ao meu redor perceberam. Instantaneamente, a cena se tornou uma confusão. Mas Liunan teve um brilho nos olhos. Ela apontou o celular para o homem alto e forte e começou a fazer uma live. Os internautas finalmente sabem o que aconteceu de repente no caótico jardim de infância. Imediatamente fez com que a conta da Liunan disparasse em popularidade. Xia Bingbing apenas lançou um olhar indiferente para Liunan. Então, ela olhou para mim com preocupação. Mas eu e o agressor com a faca temos uma diferença física muito grande. Se chegar perto, não conseguirei parar o agressor armado em pouco tempo. As pessoas medrosas já estavam tapando os olhos com as mãos. Não suportam ver a cena sangrenta e cruel. Mas foi nesse momento. Fiz um movimento rápido e joguei para trás. Uma luz fluorescente brilhou e desapareceu. Vi que o agressor armado que ia em direção à criança parecia ter sido tropeçado por algo e caiu como um caipira. E nesse momento, o agressor caído teve dificuldade para se levantar. Seu rosto estava distorcido em uma expressão feroz enquanto me encarava. E então, no instante em que estava prestes a me atacar, meu corpo se inclinou levemente para evitar a faca do criminoso armado. Em seguida, levantei a perna rapidamente. Não dei ao criminoso armado nenhuma chance de reagir. Um golpe horizontal o fez ser chutado a vários metros de distância. Todos olhavam para essa cena com expressões atordoadas. O segurança e vários pais que estavam prestes a correr para cá também hesitaram em seu movimento por um momento. Ninguém esperava que eu pudesse resolver o criminoso de uma só vez. Xia Bingbing foi a primeira a correr até mim, preocupada e perguntando. Ele ainda estava um pouco incrédulo. Meu suposto conhecimento superficial de artes marciais era realmente tão impressionante. Mas de repente, Xia Bingbing notou um comentário. Vimos aquele internauta na sala de transmissão ao vivo. Em seguida, postou uma imagem em movimento. A pessoa na imagem em movimento era. Eu corri com todas as minhas forças em direção ao criminoso armado. Ao mesmo tempo, minha mão direita de repente se moveu para o bolso. Então, rapidamente, eu a balancei. E então, o criminoso armado caiu de repente. As imagens em movimento não estão fluídas. Parece que é uma imagem após a outra mudando. Xia Bingbing ficou atordoado. Seus olhos estavam um pouco perdidos e confusos. Será que o gangster que empunhava a faca agora mesmo não foi por algo que ele caiu, mas sim por algo que eu lancei que o acertou? Mas quando a imagem parou em eu usando dois, quando você tira uma moeda do seu bolso, toda a sala de transmissão ficou em choque. Ranhuras. Como isso aconteceu? Ou seja, aquele bandido com a faca foi. Ele caiu porque foi atingido pela moeda que eu joguei. Em relação ao que o aluno Jian disse antes, que ele só sabe um pouco de artes marciais. Agora estou cético. Será que o aluno Jian é algum mestre de artes marciais que vive anonimamente? De repente, Xia Bingbing ficou chocada. Ela ficou curiosa sobre como eu fiz isso. Então, rapidamente perguntou. Colega Jian, você sabe usar armas secretas como nos dramas? Eu balancei a mão. Que armas secretas o quê? Eu apenas jogo coisas com mais precisão. Neste momento, uma voz suave e delicada surgiu. Xia Bingbing olhou instintivamente. Seus olhos ficaram fixos. Ela viu uma menina de cerca de 3 anos correndo em sua direção. A menina tinha um rostinho doce e adorável. Parecia uma pequena fada que saiu de um desenho animado. Era minha filha, Jian Kankan. Xia Bingbing engoliu em seco. Ela mostrou um sorriso que achava que era gentil, mas passava uma sensação de senhora estranha. Papai, quem é essa linda irmã mais velha? Jian Kankan movia seus grandes olhos brilhantes. Depois de olhar para Xia Bingbing, ele perguntou. Eu sorri ao explicar. É uma colega de papai. Ela deve chamá-la de tia Xia. Mas Yuan Yuan fez beicinho. Parecia um pouco descontente. Que estranho isso que você está dizendo. É claramente uma linda irmã mais velha. Neste momento, o coração de Xia Bingbing estava prestes a derreter de tanto amor. Isso é claramente um anjinho, não é? Devido a um criminoso armado que apareceu de repente na escola infantil.
O programa não pôde continuar. Os professores da escola infantil estavam cheios de desculpas. Muitos pais começaram a sair um por um. Até este momento, Xia Bingbing sabia que a transmissão ao vivo marcada para hoje deveria acabar. Ela olhou para Yuan Yuan, sentindo um pouco de tristeza. Mas mesmo com toda a relutância, chega a hora da despedida. Mas nunca imaginei que... Liu Nan disse com um sorriso no rosto. É difícil conseguir vir aqui. Que tal irmos até a casa da colega Jian? Xia Bingbing imediatamente entendeu a intenção de Liu Nan. Se realmente formos à minha casa, isso revelaria imediatamente a verdade sobre eu estar me fazendo de rica. Isso não era algo que Xia Bingbing queria ver. Num instante, os internautas começaram a comentar. Estavam apenas esperando que a apresentadora revelasse minha verdadeira face. Mas houve internautas que discordaram, dizendo que queriam preservar minha última dignidade. Xia Bingbing também discordou da sugestão de Liu Nan. E ele já tinha conversado comigo sobre isso antes. Só queremos ir ao jardim de infância ver a apresentação das crianças. Além disso, ele também queria me deixar uma última dignidade. No entanto, Liu Nan estava me olhando com um sorriso radiante. Ele supôs que eu provavelmente iria recusar. Mas ele ouviu eu dizendo: quando o burro elétrico não consegue transportar tanta gente. Ele quase soltou uma gargalhada, cobrindo a barriga. Ele conteve o riso com dificuldade. Ele disse que poderia pegar um táxi. Então, eu lhes disse meu endereço. Então peguei meu filho e andei em um pequeno burro elétrico. Após ver que eu me afastava, Xia Bingbing também pediu um carro pela internet. O motorista, ao ver o endereço, sorriu e perguntou se estávamos indo para o vilarejo de Kaoshan. Xia Bingbing, sentada no banco do passageiro, parecia confusa. Porque o endereço que dei a ele era uma cabine de segurança em uma interseção. Liu Nan, no banco de trás, estava com a testa franzida. Esta aldeia de montanha. Ele parecia ter ouvido isso em algum lugar. Mestre, aquele vilarejo de Kaoshan realmente tem montanha? Xia Bingbing também estava curiosa. O nome desta aldeia antes era uma região montanhosa. E agora? Não é mais confiável. O motorista de meia-idade riu e disse: o que você quer dizer? Eu não entendi muito bem. Xia Bingbing ficou confusa. O que você quer dizer com anteriormente? E agora não é mais assim? Você já ouviu falar da área cênica do gelo? O motorista de meia-idade perguntou sorrindo. Área cênica do gelo. Neste momento, Liu Nan estava com uma expressão de choque. Não é de se admirar que ele achasse que a aldeia montanhosa parecia familiar. O motivo pelo qual ele ouviu falar da aldeia montanhosa foi por causa do desenvolvimento da área cênica do gelo. O mais importante é a imobiliária. Não apenas construiu uma casa para cada morador da aldeia montanhosa, mas também deu uma alta indenização. O maior valor das indenizações foi de várias centenas de milhões. Liu Nan de repente se lembrou do que eu disse anteriormente. Não pode haver algo tão coincidente. Ela sempre achou que o colega Jian estava falando besteira. Liu Nan. O que você tem? Xia Bingbing olhou para Liu Nan com confusão. O motorista de meia-idade deu uma explicação simples para Xia Bingbing. Xia Bingbing finalmente entendeu a expressão surpresa de Liu Nan. E os internautas, ao ouvirem as palavras do motorista, imediatamente fizeram expressões de choque. O tempo começou a ser amplamente debatido. Ao chegar ao local, Xia Bingbing e Liu Nan avistaram não muito longe uma pequena bicicleta elétrica. E, não muito longe, várias mansões apareceram à vista. Que lugar é este que se chama vilarejo? É, na verdade, uma área de mansões. Recentemente, aqueles que zombavam de mim por não ter dinheiro e se fazer de importante, agora foram todos desmentidos. Em vez disso, Xia Bingbing olhou para Liu Nan com um sorriso radiante. Liu Nan fez um grunhido de desdém internamente. Ela ainda não acreditava. Na sua visão, eu com certeza me preparei com antecedência. Aluguei uma mansão em Kaizan antes. É bom saber que todos os moradores de Kaizan receberam enormes compensações. Naturalmente, eles foram em direção às grandes cidades. Quem ainda moraria em um lugar sem educação e sem serviços de saúde? Então, a vila deve ter muitos quartos vazios. E essas vilas vazias são alugadas para que outras pessoas realizem festas. Mas depois de entrar na aldeia, um velho caminhou lentamente com as mãos para trás. Ele sorriu e me cumprimentou. E o anil em pé em um pequeno burro elétrico. Cumprimentei o velho educadamente. E olá ao quarto senhor. O velho abriu um sorriso largo. Ele tirou alguns doces de seu bolso. Próximo. Encontrei alguns conhecidos e os cumprimentei. Xia Bingbing também acenou com um sorriso. O chat ao vivo imediatamente ficou agitado. O pequeno Izzy deve ter levado um tapa na cara, né? Esse apelido está relacionado por laços de parentesco. Não demorou muito. Eu os levei a uma grande mansão.
Chegamos em frente ao portão do pátio. Xia Bingbing e Liu Nan ficaram surpresas. De repente, o portão do pátio se abriu. Assim que entramos no pátio, vimos um carro de luxo parado ali. Xia Bingbing reconhece isso. Este carro de luxo foi o que usei na primeira vez que nos encontramos. O que eu dirigi. Neste momento, a sala de transmissão explodiu. Que droga! Então, nós somos os palhaços. Quem disser que o colega Jian é entregador de comida, espera até eu chutá-lo 2 vezes. Um entregador pode ter um carro assim? É possível? O colega Jian faz entregas apenas para passar o tempo em uma vida sem graça. Após entrar no pátio, Xia Bingbing percebeu que o pátio era especialmente espaçoso. Mas, nesse momento, de repente, um som muito estranho surgiu. Parecia o grunhido de um porco. Logo depois, apareceu um porco de porte grande, com padrões negros nas costas. Ele correu diretamente em direção a eles. Neste momento, Xia Bingbing e Liu Nan ficaram paralisados. Mas quando eles perceberam, o porco negro já estava em sua frente. De repente, uma voz suave e adorável soou. Uma cena de deixar todos boquiabertos apareceu. Viu-se que o porco negro parou na frente de Yuan Yuan. E então parou. Parecia que estava dando as boas-vindas a Yuan Yuan em casa. Eu sorri e expliquei que isso era um animal de estimação. Em seguida, Yuan Yuan subiu nas costas do porquinho preto. Xia Bingbing ficou sem palavras. Ela não pôde deixar de olhar para mim ao lado. Ele queria ver qual era a minha reação como pai. Mas eu já estava acostumado com isso. Yuan Yuan costumava montar no porquinho e correr pela vila. E foi nesse momento que uma mulher bonita e elegante saiu de casa. Ela ficou um pouco surpresa ao ver Xia Bingbing e Liu Nan. Ao descobrir que eram meus colegas de escola, ela os convidou calorosamente para entrarem na casa. Dentro, não havia nada da opulência que os internautas imaginaram, mas o estilo peculiar e eclético proporcionava uma sensação inexplicável de conforto. Justo nesse momento, meu celular tocou. Eu pedi desculpas e deixei minha mãe acompanhá-los enquanto eu resolvia. Mas Liu Nan, de repente, se aproximou da minha mãe. Ele a elogiou com muito doce por como ela se cuidava bem. Parece muito jovem. A mudança repentina de Liu Nan deixou Xia Bingbing confusa. Não se imagina que Liu Nan estava apenas manipulando a conversa. E minha mãe também acompanhou a conversa, dizendo que não morava aqui antes. Quando eu era criança, eu trabalhava no campo, carregando cestos de porcos e cortando capim para eles. E contei sobre alimentar os porcos e cuidar das vacas. Em seguida, Liu Nan fingiu estar surpresa, dizendo que cada casa aqui recebeu uma boa quantia em compensação. Minha mãe sorriu e disse que era sorte. Mas nos olhos de Liu Nan passou um traço de ciúmes. Isso não é apenas sorte. É como se uma fortuna imensa caísse do céu. Eram originalmente um monte de caipiras escondidos em vales. Mas inesperadamente obtiveram a riqueza que outros levaram várias gerações para conquistar. Riquezas que só podem ser adquiridas com muito esforço. E o que ela não conseguia entender era o que exatamente aquele desenvolvedor estava interessado na Montanha do Gelo. Neste momento, os internautas na sala de transmissão começaram a revirar notícias antigas. Eu acabei de verificar. O desenvolvedor da área turística de gelo era uma empresa com capital registrado de 10 milhões. E só desenvolveu a área turística de gelo. Isso fez com que os internautas pensassem melhor. A impressão que dá é que foi criado apenas para desenvolver a área turística de gelo. E foi essa a empresa criada. Xia Bingbing olhou os comentários da transmissão ao vivo e ficou entre o riso e o choro. Mas o que ela não esperava era que o que eu disse na primeira reunião era realmente verdade. Ao lembrar do que aconteceu antes, ela ainda estava pensando em me puxar para o estúdio fazer uma transmissão ao vivo. Só de pensar nisso me sinto um palhaço. E nesse momento, Liu Nan não tinha mais aquela atitude de desprezo que tinha antes. Talvez ele tenha mais intenções. Mas o problema é que eu não só me casei, como também tenho uma criança. Apenas quando começaram a falar sobre minha esposa, Liu Nan de repente encontrou um tema para conversar. E fez perguntas curiosas. Minha mãe suspirou e disse que ele volta a cada 3 ou 5 dias. Isso não é um problema no exterior, mas no reino do dragão. Uma nora que não se importa com a família. Qualquer sogra não conseguirá aceitar isso. Mas no segundo seguinte, minha mãe disse que apoia o trabalho da minha esposa. Isso imediatamente gerou a inveja de todos na sala de transmissão. Isso só pode ser uma mãe de verdade, certo? É muito raro uma sogra tratar a nora como uma filha. Xia Bingbing, ao ver os comentários, lembrou-se do que eu disse antes. Minha esposa é uma atriz que não se destaca. Uma atriz pequena vai para casa de vez em quando, não é? Porque na memória dele, apenas os grandes astros acompanhariam a equipe de filmagem por toda parte. Liu Nan parecia estar defendendo minha mãe.
Começou a criticar minha esposa. Mas minha mãe, após um momento de surpresa, soltou uma risada silenciosa. Provavelmente pensou que sua própria nora fosse uma atriz pequena. Liu Nan, ao ver a reação da minha mãe, ficou pensando consigo mesma. Será que não é apenas uma figurante? Liu Nan achou que poderia tirar proveito da situação. Ela simplesmente perguntou pelo nome e pelo trabalho da minha esposa. Mas minha mãe de repente começou a hesitar. Felizmente, Xia Bingbing rapidamente interveio. Mas Liu Nan não desistiria facilmente do tema polêmico. Não iria se entregar facilmente. Os internautas perceberam que minha mãe parecia ter um segredo difícil de compartilhar. Imediatamente começaram a especular. A esposa dele poderia ser uma estrela de quarta ou quinta linha do mundo do entretenimento. Afinal, eu sou apenas uma pessoa comum que ficou rica do nada. Neste momento, os comentários na transmissão ao vivo começaram a se inclinar em uma única direção. Eu não consigo entender como o colega Jean poderia se casar com uma estrela de quarta ou quinta linha. Eu, que sou do meio, sei muito bem como o mundo do entretenimento é confuso. Não há nada limpo por dentro. Os internautas têm dificuldade em entender por que eu me casaria com uma pequena estrela. Mas, de repente, houve um comentário. Rapidamente chamou a atenção de todos. A filha do colega de classe. Não se parece com a deusa nacional Exin? Combinando todas as informações atuais. Você acha que há uma possibilidade? A esposa do Jean é a deusa nacional. Ao ver isso, inúmeros internautas riram muito. Eles certamente não acreditam que a deusa nacional se casaria com um caipira como eu. Ao mesmo tempo, a deusa nacional, que acabará de voltar para o hotel, viu os comentários da transmissão ao vivo. O rosto bonito de repente ficou infeliz, devido ao comentário que dizia que a esposa do Jean era a deusa nacional. Foi ela quem postou. Apenas não esperava que os internautas começassem a zombar. Isso a fez querer anunciar oficialmente. Podemos imaginar que as notícias negativas e a pressão da opinião pública trariam problemas desnecessários para seu marido. Ela só podia se perguntar indignada. No entanto, os olhos da deusa nacional estavam cheios de felicidade. A escolha mais certa que ela fez na vida, sem dúvida, foi casar-se com ele. Os internautas na transmissão ao vivo ainda estavam especulando sobre qual estrela era minha esposa. Até mesmo a jovem atriz que explodiu de popularidade nos últimos 2 anos, Li Yur, foi puxada para isso. Quando Xia BNG notou as especulações dos internautas, ela franziu a testa uma vez. Se tivesse que dizer, ela é a maior fã da deusa nacional. E a maior crítica da Li Yur, sem dúvida, também é ela. A razão é que, quando a Li debutou, em qualquer ocasião, agia como se fosse a pequena Ekeshin. Mas o que ninguém esperava era que, após o incêndio de Liu Eruru no ano passado, ela não gostava que os outros a chamassem de pequena Eshan. Na verdade, para Xia Bingbing, isso não significava nada. Mas o que mais a deixou furiosa foi que Liu teve a audácia de dizer que suas habilidades de atuação eram melhores que as da deusa, e ainda a menosprezava em diversas ocasiões. O que deixou Xia Bingbing ainda mais irritada foi que a vida pessoal de Liu era uma bagunça. Não só foi flagrada pelos paparazzi à noite, conversando com algum diretor sobre o roteiro à noite, jogando mahjong com alguns garotos bonitos, e também indo a hotéis com algum filho de papai, entre outras coisas. Mas toda vez que era fotografada, Liu Eru se recusou a admitir isso. E ainda diz abertamente que a pessoa da foto não é ela. É a deusa nacional Ekeshin. Isso tornou Xia Bingbing insuportável. Depois de um tempo, um aviso apareceu no perfil oficial de Liu Ir. Era uma declaração de que ela estava solteira. Não me conheça. Também não há filhos. Tomará medidas legais contra os difamadores para proteger seus direitos. Em relação ao que a nova estrela Liu Ir disse, muitos internautas ainda não acreditam. Liu Ir tem uma reputação muito ruim na internet. Liu Nan também notou as especulações dos internautas. Se disserem que Liu Ir realmente é minha esposa, isso certamente significa que estou em um relacionamento complicado. E não vai demorar muito. Liu Ir vai me pedir o divórcio. É bom saber que com a fortuna e a fama que Liu Ir tem hoje, eu não sou digno dela. Nesse momento, eu terminei a ligação e entrei. Sorri e olhei para Liu Nan. Colega Liu, você quer saber o que minha esposa está interpretando? Liu Nan forçou um sorriso que achava inocente. Com um tom um pouco lamentável, disse. Apenas estava curiosa. Meu tom ainda estava calmo. Mas, ao lado, Xia Bingbing. Ainda posso ouvir claramente alguma frieza, mas Xia Bingbing não está surpreso. Embora o tempo que ela passou comigo não fosse longo, mas ela sabia que eu sou uma pessoa gentil ao falar. Mas mesmo a pessoa mais gentil tem seu limite.
Liu Nan também estava um pouco confusa. Depois de atender o telefone, cumprimentei os dois. Há algo acontecendo naquele local pitoresco que me obriga a ir até lá. Mas minha mãe ficou preocupada ao ouvir que eu precisava ir para a área turística. Ela ficou imediatamente um pouco preocupada. Eu balancei a cabeça e disse para confortá-la: não é nada sério. Em seguida, deixei Xia Bingbing e ela ficarem em minha casa. Embora Xia Bingbing estivesse curiosa, é claro que havia coisas que ela, como estrangeira, não podia perguntar. Mas Liu Nan, ao lado, não estava disposta a aceitar isso. Ela estava transmitindo ao vivo há tanto tempo. E era a primeira vez que tinha tanto engajamento. Como ela poderia desistir tão facilmente? Ela sabia que eu disse que havia algo, mas ainda assim queria ir junto. Não sabe que ela tem baixa inteligência emocional. Ou está preocupada com a audiência a ponto de não se importar com a própria imagem. Liu Nan viu que eu estava com uma expressão estranha. Acabou colocando a Xia Bingbing na linha de frente como cobertura. Afinal, na visão dela, Xia Bingbing é como ela. Iria ao ponto turístico por causa da minha fama. Mas o que Liu Nan nunca esperou foi que Xia Bingbing recusou de imediato. O sorriso de Liu Nan congelou. Ele não esperava que Xia Bingbing o desmentisse na hora. Ele não pôde deixar de reclamar de Xia Bingbing em seu coração. Em seguida, não dei mais atenção à opinião de Liu Nan. Virei-me e fui embora montando na minha motinha elétrica. Depois que eu saí, Xia Bingbing observou a adorável e obediente situação. Ela desejava poder segurar Yuan Yuanlu em seus braços. Ao ver Yuan Yuan sentado no sofá lendo, ela sorriu. Isso era um bom motivo para iniciar uma conversa. Contudo, Yuan Yuan estava, na verdade, lendo um livro sobre a natureza humana. Essa história, nem a Xia Bingbing acredita. Mesmo os internautas não acreditam que uma criança de 3 anos possa entender livros de adultos. Mas Xia Bingbing não mencionou isso. Afinal, as crianças também têm sua própria percepção. Mas Liu Xunan não se importou tanto. Ele forçou um sorriso gentil para enganar minha filha. Contanto que ela leia este livro, ele daria uma recompensa à minha filha. Inicialmente, na visão dele, o único prêmio que as crianças poderiam pensar seria brinquedos ou doces. Gastar um pouco de dinheiro resolveria. No entanto, minha filha Yuan Yuan queria nada menos que uns óculos que podiam atravessar mundos. Isso a deixou completamente confusa. Até que ele viu um comentário de um internauta dizendo que esses óculos eram os mais populares VR do ano. Então ela percebeu. Assim que vestisse esses óculos, ela poderia sentir diferentes cenários, dando uma sensação de viagem no tempo. Esses itens variam de preço. No final, basta comprar um barato para se safar. Ainda assim, não há problema. Mas a garota mais bonita da turma, Xia Bingbing, o interrompeu nesse momento. Com boa intenção, ela lembrou este colega chamado Liu Nan. Primeiro, verifique o preço. Não esperava que isso o deixasse tão confuso e assustado. Com essas óculos da Longten que proporcionam uma experiência imersiva. Mesmo que sejam usados, são tecnologias de ponta que custam dezenas de milhares. Mas nunca imaginei. Minha mãe disse que não era para Liu Nan gastar dinheiro, porque eu já tinha avisado antes que Yuan Yuan saísse da escola. Fiz minha mãe colocar-o na sala da minha filha. Depois que Yuan Yuan soube, sentou-se ao lado do porquinho negro e se dirigiu para o quarto. Essa cena deixou os internautas perplexos. Aparentemente, esse porco tem essa função também. Mas quando voltaram segurando uma caixa bonita, os internautas atentos viram Max gravado na caixa. A sala de transmissão parecia uma bomba. Muitos internautas comentaram na conta oficial do grupo Longten. Quando será lançado o modelo Max? A atendente do suporte também estava com uma expressão confusa. Para acalmar a raiva, eles explicaram pacientemente que não estavam à venda no mercado. Mas os internautas questionadores simplesmente não acreditaram. Eles ainda disseram que as evidências foram transmitidas ao vivo na internet. Em breve, surgiram informações sobre a versão Max da Longten. Os óculos Longten rapidamente foram para os trending topics. Isso até chamou a atenção dos altos executivos do grupo Longten. Nesse momento, uma secretária apressada entregou um tablet à frente do homem de meia-idade. Contou sobre o que aconteceu na transmissão ao vivo da Xia Bingbing. Uma expressão de surpresa passou rapidamente nos olhos do homem de meia-idade. Desde que a prévia dos óculos Max foi lançada no início do ano, já haviam aparecido no mercado óculos VR falsificados imitando a aparência. Mas desta vez, o que apareceu era realmente o produto original. Quando ele viu o perfil oficial do grupo Longten, ele percebeu que já havia emitido um aviso. A expressão dele mudou instantaneamente. Ele estava tirando conclusões precipitadas sem entender a situação. Isso é um grande erro nos negócios. Como um executivo de alto nível do grupo Longten, ele naturalmente sabia de algumas coisas.
Embora essa versão dos óculos não estivesse à venda no mercado, já estava em produção há muito tempo. Apenas por algumas razões foi que pararam de vender para o público. Em seguida, ele pediu ao secretário para apressar a publicação de um comunicado desmentindo. Ao ver o comunicado emitido pelo grupo Longten, os internautas imediatamente começaram a compartilhar. Liu Nan, ao ver isso, ficou um pouco satisfeito com o infortúnio alheio e, segurando o celular, disse sorrindo para Yuan Yuan. Ele estava segurando um falso. Mas então Jian disse: o fabricante certamente sabe sobre a falsificação do produto, mas nem todos sabem sobre a falsificação. Essa afirmação é extremamente incoerente com a idade. Imediatamente deixou Xia Bingbing surpresa. Esta é realmente uma criança de 3 anos? Mas depois de um tempo, a sala de transmissão foi inundada por comentários sobre o novo comunicado da conta oficial do grupo Longten. Xia Bingbing mudou para verificar. E, no segundo seguinte, ficou estupefata. Isso significa que o administrador da conta postou declarações erradas por conta própria. Já foi demitido. Após uma operação da Dragon Rise Group. Isso não pôde deixar de levantar suspeitas. Liu Shunan ficou sem reação por um momento. O anúncio mencionado anteriormente foi deletado. A expressão no rosto dele ficou repentinamente feia. É também por causa do post oficial do Dragon Rise Group. Autocontraditório. Fez com que muitos entusiastas de tecnologia entrassem na sala de transmissão ao vivo. Esse grupo de entusiastas acredita que os óculos Dragon Rise estão cheios de tecnologia de ponta. Basta uma coisa para saber se é verdadeiro ou falso. Xia Bingbing, por sua vez, ficou um pouco em apuros. Se for verdade, tudo bem. Se for mentira, ele tem muito medo de que Yuan Yuan fique desapontada com o pai dela. Vendo que a popularidade estava tão alta, Liu Nan certamente não iria desperdiçar uma oportunidade de tráfego tão boa. Imediatamente tentou seduzir. Yuan Yuan, você diz que esses óculos da 5ª geração da Dragon Rise são verdadeiros. Então, deixa a tia testar um pouco. Eu não vou deixar você experimentar. Eu só vou deixar a irmã mais velha experimentar. Yuan Yuan levantou seu queixinho redondinho. Com um tom bastante orgulhoso, apressou Xia Bingbing a tentar rapidamente. Ela queria que todos a respeitassem de fato. Xia Bingbing olhou para o rostinho sério de Yuan Yuan. Seu coração quase derreteu. Como dizem, a alegria individual não se compara à alegria compartilhada. Xia Bingbing imediatamente apontou a câmera da transmissão para Yuan Yuan. Aquele jeito sério derreteu inúmeros homens machos. Quando Xia Bingbing colocou os óculos, caído na escuridão. No momento seguinte, Xia Bingbing ficou chocada. A ampla sala de estar e as pessoas ao redor desapareceram ao mesmo tempo. Neste instante, ela se viu em um deslumbrante mundo virtual. Um panda jovem e peludo rolou até sua frente. Um impulso fez com que Xia Linen não conseguisse resistir e estendesse a mão. Uma sensação macia a surpreendeu imediatamente. Tocar aquilo era como acariciar um gato. Xia Bingbing soltou um grito de surpresa. Isso é verdade demais. E os internautas da vida real viram a Xia Bingbing falando confiantemente consigo mesma e tateando o ar. Imediatamente começaram a discutir a falsificação dos óculos. Quando Xia Bingbing tirou os óculos, ele estava com uma expressão muito séria, convicto de que os óculos Dragon Max que tinha nas mãos eram reais. Os internautas, ao ouvirem a descrição da experiência de Xia Bingbing, imediatamente lembrarão-se do que foi dito na coletiva de lançamento da Dragon. O assistente de inteligência artificial é um panda. Mas Liu Nan ainda não acreditava. Na sua opinião, Xia Bingbing estava apenas disfarçando. Logo, ele fez uma expressão de falsa surpresa. Sugeriu que ele tentasse. Muitos internautas também concordaram. Afinal, não podemos ouvir apenas o lado da Xia Bingbing. Após isso, sob o olhar de todos, Liu Nan colocou os óculos Dragon Max. Em um instante, os internautas perceberam que seus movimentos eram exatamente como os de Xia Bingbing. Mas Xia Bingbing estava um pouco arrependida neste momento. A situação real está aqui. Por que esses óculos Longten Max ainda não foram lançados? Então ela suspeita que eu os obtive por meios ilegítimos. Sem dúvida, isso me trará problemas legais. Neste momento, ela espera que Liu Nan esconda a verdade. No entanto, quando Liu Nan tirou os óculos, ele não decepcionou Xia Bingbing. Ele fez uma expressão de surpresa. Com a consciência pesada, disse que havia um certo toque. Mas, em comparação com a realidade, havia uma grande diferença. Mas quem poderia imaginar? Quando Liu Nan olhou a popularidade da sua transmissão ao vivo, ele admitiu que eram os novos óculos Longten. Em um instante, ele fez com que os internautas bombardeassem a conta oficial da Longten. Mas o grupo Longten ainda não deu nenhuma resposta. O atendimento ao cliente só dizia que não era claro e que não sabiam
Isso imediatamente deixou todos extremamente curiosos. De onde eu consegui isso? Aqueles com mais intenções ainda insinuavam que eu tinha subornado alguém. Neste momento, apenas a Yuan, uma criança, está feliz, porque ela acredita que está defendendo o pai. Xia Bingbing suspirou em seu coração. Ela não sabe como explicar. Se eu tivesse comprado legalmente, isso certamente não seria um problema. Mas o problema é que este produto ainda não foi lançado. No entanto, Liu Nan, para a popularidade da transmissão ao vivo, na verdade, começou a procurar minha mãe para fazer perguntas, com uma expressão ansiosa. Quando todos ouviram que eu não era verdadeiro, que era um presente de um amigo. Isso é ainda mais difícil de acreditar. Dizer isso é apenas uma forma de encobrir a verdade. É preciso saber que o Longten Max, que se esgotou instantaneamente quando foi lançado, vale o depósito de uma casa. Foi inflacionado por cambistas e pode facilmente dobrar de preço. Xia Bingbing queria impedir Liu Nan de continuar perguntando, mas minha mãe já havia começado a falar. Meu amigo me deu mais de uma peça. Justo quando eles determinaram que eu estava em conluio com um funcionário interno, Liu Nan voltou a perguntar. Ele acha que se conseguir descobrir o nome do meu amigo, com certeza ficará próximo do gigante Longten. Mas não demorou muito. Os internautas também são fortes em número. Confiaram apenas em um nome. Descobriram a verdadeira identidade do meu amigo. Eles não sabiam. Fiquei chocado quando verifiquei. Meu amigo é o presidente do grupo Longten. Xia Bingbing também reagiu. Se for assim de fato, então o presidente do Longten está oferecendo os produtos da própria empresa para amigos. Parece uma falta de juízo. E Liu Nan, que estava orgulhoso, ficou paralisado. O presidente do Longten tem uma fortuna de bilhões. Ele fez fortuna com demolições. É impossível ter qualquer relação com isso. Apenas viu que ela teve uma ideia rápida. Imediatamente procurou a foto do presidente no celular, para mostrar à minha mãe. Em seguida, obteve uma resposta positiva. No entanto, as dúvidas disfarçadas de Liu Nan. Minha mãe também ficou nervosa. Tirou uma foto tirada alguns anos atrás. Apontando para o loiro à direita, disse que esse é o Dragon Tank. Liu Nan não pôde mais refutar. Porque o loiro na foto é realmente muito parecido com o atual Dragon Tank. Ao mesmo tempo, os internautas também elogiaram o discreto e reservado, que na verdade é um jovem cheio de energia. E além disso, pela foto, a aluna Jian já o conhecia antes do presidente ficar famoso. Eles unanimemente acham que eu tive muita sorte de me conectar com ele. É como você aí do outro lado da tela. Quando o papai e mãe era professor, se tratavam como irmãos. Zhang Xuebin, como fundador do Dragon Tank, sem dúvida é uma figura cheia de lendas. Começou do zero. De um caipira a um magnata da tecnologia conhecido mundialmente. Com a exposição do fundador Zhang Xuebin do grupo Dragon Tank, a popularidade da transmissão ao vivo de Xia Bingbing atingiu um novo patamar sem precedentes. Neste momento, dentro do grupo Longten, o gerente Liu Aqi observava todo o processo da transmissão ao vivo. Ele se sentia aliviado por dentro. Ainda bem que ele não negou os óculos Longten que Yuan estava usando recentemente. Foi então que um internauta pensou em uma possibilidade incrível. Ele achou que eu conhecia Zhang Xuebin e que eu provavelmente tinha participado do investimento no grupo Longten na época. Esse comentário passou rapidamente pelos olhos de Liu Nan, mas chamou sua atenção. Em seguida, ele perguntou ansiosamente à minha mãe. Mas ao ouvir minha mãe negar, ele fez uma expressão de pesar para consolar. Mas na verdade ele estava um pouco satisfeito com o infortúnio alheio. No entanto, minha mãe disse que agora a quantia da indenização era de bilhões. Algo que pessoas comuns não podiam alcançar. Isso deixou Liu Nan sem palavras. Mas o surpreendente é que um brilho dourado de repente atravessou os olhos de Liu Nan, porque ele se lembrou de algo que havia sido relatado anteriormente, que Zhang Xuebin ainda era solteiro. Logo depois, ele se aproximou da minha mãe, sob o pretexto de ajudar um fã a perguntar a data exata de lançamento dos óculos da versão Max. E como desculpa, pediu as informações de contato de Zhang Xuebin. Embora a maioria dos internautas assistisse à live sem pensar, mas ainda assim, um internauta esperto percebeu. Ele zombou de Liu Nan, um pequeno influenciador. Ele queria o telefone de um grande nome da tecnologia. Até com interesse escuso se sabia que o objetivo não era puro. Mas antes, uma grande quantidade de fãs de tecnologia estava chegando. Eles realmente não se importavam com essas coisas imundas. Eles só queriam saber se podiam comprar os óculos de mim. Mas não esperavam não conseguir respostas aqui. No entanto, a conta oficial da Longten postou que os óculos Longten Max estavam começando a ser vendidos. Nesse momento, não apenas a sala de transmissão ao vivo,
Mas até todos os setores da internet explodiram instantaneamente. Muitos internautas na seção de comentários disseram que isso era uma estratégia de marketing de escassez. Estavam tratando-os como se fossem ingênuos para enganar. E então todos estavam pedindo para que as pessoas boicotassem. Não comprem. Mas esses espertalhões que lideravam o boicote, em um piscar de olhos, eles esgotaram as cotas de pré-venda em todas as grandes plataformas. E ainda compartilharam os comprovantes de pagamento. Devido ao aumento contínuo do entusiasmo pela pré-venda da Longten Group, os fãs de tecnologia, sem entender o motivo, começaram a se amontoar nas salas de transmissão ao vivo de Xia Bingbing e Liu Nan. O número de espectadores da live tem batido recordes repetidamente, mas Xia Bingbing não está tão animada quanto Liu Nan. Afinal, para ele, o objetivo de vir desta vez, desde o início, era ser a versão pequena da deusa nacional. Ao mesmo tempo, Ye Kexin, que ainda está filmando, observava a live com muito interesse. Quanto a eu conhecer Zhang Xuebin do grupo Longten, ele não ficou surpreso, porque ele sabia que eu e Zhang Xuebin somos irmãos de juramento. Mas Xia Bingbing não sabia disso. Em vez disso, ela ficou ainda mais curiosa sobre mim. Não demorou muito que ele soube pela minha mãe que meu interesse realmente era entregar comida. Normalmente em casa, eu não faço nada. Como se fosse um. Liu Nan, que estava ao lado, ouviu e achou que eu não tinha nenhum conhecimento. Não esperava que os internautas desta vez usaram a cabeça. Eles simplesmente se opuseram. Liu Nan está com a cabeça doente. O colega Jian já tem algumas centenas de milhões. E ele ainda está em dúvida se tem trabalho ou não. Isso é buscar uma forma de se sentir importante às custas do colega Jian? No entanto, minha filha pegou. Ela parecia bem orgulhosa de que meu pai é um mangaka. Nesse momento, Liu Nan ficou paralisado por um instante, quase riu em voz alta. Mas, ao pensar melhor, depois das experiências das reviravoltas anteriores, ele ficou um pouco em dúvida se eu realmente era um mangaka. Era apenas uma. Yuan já tinha subido nas costas do porquinho preto. Ela entrou rapidamente em seu próprio quarto. De lá, pegou alguns aviãozinhos de papel. Xia Bingbing olhou para os aviãozinhos de papel que Yuan lhe entregou. Não sabia nem o que dizer. Se fosse para dizer que isso era um manuscrito de quadrinhos, não seria de jeito nenhum algo que eu daria para uma criança usar como aviões de papel. Mas sob a pressão de Yuan, Xia Bingbing abriu os aviãozinhos de papel um por um. Eram, na verdade, desenhos em preto e branco com linhas bem definidas. Embora ela não gostasse muito de ler, as expressões, ações e diálogos dos personagens nas ilustrações estavam todos muito vívidos. E isso indicava que eram, de fato, manuscritos de quadrinhos. Os internautas também estavam ansiosos para que Xia Bingbing mostrasse apenas a primeira impressão que os internautas tiveram, mas acharam que as silhuetas dos personagens no rascunho eram muito familiares. Embora o rascunho estivesse amassado depois de ser dobrado em forma de avião de papel, mas os fãs de quadrinhos ainda conseguem identificar que os personagens são parecidos com Zhang Xulan. No entanto, apenas com um personagem não é suficiente para provar que este é o rascunho de Zhang Xulan. Se Xia Bingbing não tivesse olhado, tudo bem. Mas assim que ela olhou, a sala de transmissão inteira explodiu. Os internautas começaram a implorar pelo endereço da minha casa. Todos disseram que queriam me enviar produtos locais de várias regiões. E Xia Bingbing não é uma fã de quadrinhos. Portanto, ela não entende muito sobre o mundo dos quadrinhos. Mas, com base nos comentários dos internautas, ela acabou descobrindo que esses rascunhos são da famosa série de quadrinhos Observando Pássaros à Luz da Lua do Reino do Dragão. Título: dentro do quarto de hotel luxuoso. E Kexin estava deitada na cama assistindo à sala de transmissão. Para ser sincera, em relação àquele box, Liu Nan questionou sua filha. Ela não gostou nada disso. Esses anos, ela esteve ocupada filmando. Ela acabou negligenciando um bom marido que a apoiava em silêncio. O marido sempre foi discreto. Se não, alguém tão excepcional como ele, como uma pessoa tão talentosa, não poderia ter sua chance. Se não fosse pelo marido, ela seria apenas uma mulher feia. A transmissão ao vivo da família Jian ainda estava acontecendo. Xia Bingbing estava sempre pensando em minha identidade. Se minha identidade era realmente o maior mangaka do Reino do Dragão. Alguns internautas não conseguiam conter a ansiedade. Queriam que eles fossem ver meu escritório. Claro que, sem a minha permissão, Xia Bingbing também não se atreveu a ir ao escritório. Ela só pôde olhar para minha mãe e perguntar: Tia Jian, quanto tempo mais o colega Jian vai demorar para voltar? Minha mãe olhou para o relógio na parede e respondeu: deve ser logo. De repente, um barulho veio do lado de fora do pátio. Era o papai que tinha voltado.
Yuan, que estava sentada no sofá, imediatamente pulou animada. Correu para fora do pátio. Xia Bingbing respondeu com um sorriso. No fundo, ela estava cheia de uma emoção incontrolável. O pacote finalmente voltou. Ao lado, Liu Nan não estava tão empolgado quanto Xia Bingbing. E naquele momento, toda a sala de streaming estava em ebulição. Ótimo, a verdade logo virá à tona. O que vocês acham? Será que Jian é o mangaka que atrasa as publicações? Eu espero que Jian seja. Porque assim, no futuro, poderei enviar mensagens raivosas de fãs. Que tipo de mensagens raivosas de fãs? Eu acho que são ameaças de violência. Depois de um tempo, eu entrei segurando Yuan com uma mão. Sorri e acenei com a cabeça. Xiaoming. O papai voltou e nem veio nos receber. Xiaoming. Xia Bingbing ficou parada por um momento. Seus olhos rapidamente percorreram o ambiente. De repente, avistou uma criaturinha sentada quieta lendo um livro. Há quanto tempo ela não percebia isso? Eu quero ir para o gelo. Não entendo como ela pode ter ignorado a criança. Ela claramente lembrou várias vezes antes. Preciso prestar mais atenção a essa criança. Mas toda vez que me viro, esqueço. Xu Bingbing, Liu Nan. Já está bem tarde. Que tal vocês ficarem na minha casa para um lanche antes de ir embora? Papai, a irmã mais velha já prometeu à vovó que vai jantar em casa. Nós também já compramos os ingredientes. Yuan abraçou meu pescoço. Respondeu de forma clara e direta. Jian, vocês vão ter que me ajudar esta noite. Xia Bingbing respondeu educadamente. Multar. Então, vocês podem conversar um pouco com minha mãe primeiro. Vou para a cozinha preparar algumas coisas. Eu sorri. O apresentador ainda está parado. O que está fazendo? Pergunte rapidamente ao Jian se ele é um mangaka que atrasa as publicações. Vários internautas perceberam e ficaram ansiosos. Todos marcaram Xia Bingbing rapidamente, perguntando sobre a mangá. Mas antes que Xia Bingbing pudesse perguntar, Liu Nan ao lado foi o primeiro a falar. Jian, você é o plagiador? Eu pausei um momento e respondi com uma pergunta. Parecia que Liu Nan estava extremamente estranho em relação ao plagiador, olhando para minha expressão confusa e atordoada. Muitos internautas mostraram expressões de desapontamento. Também havia uma pequena parte de internautas que estavam falando coisas sarcásticas. Acabou. Se Jian fosse um mangaka que atrasa as publicações, ele não poderia não conhecer seu próprio pseudônimo. Que pena, eu achava que tinha encontrado um mangaka que atrasa as publicações. Isso me deixou feliz à toa. Quem disse que não é? Comprei mensagens raivosas de fãs à toa. Parece que vou ter que devolver. Eu já dizia, uma pessoa que nem se formou no ensino médio. Como poderia ser o melhor mangaka do Dragão País? Ao ver a expressão desapontada de Xia Bingbing e Liu Nan, fiquei um pouco sem entender e perguntei. O que há de errado com vocês? Nada. Nós acabamos de achar que você era o mangaka mais famoso do Dragão País nos últimos anos, o plagiador. Xia Bingbing balançou a cabeça e explicou suavemente. Olhei para a boneca em meus braços com um sorriso irônico. Yuan imediatamente mostrou um sorriso brincalhão e adorável. Papai, eu ouvi a irmã mais velha dizer que muitas pessoas estão assistindo seu mangá. Só pude responder sem opções. Isso realmente foi eu quem desenhei. Na visão de Liu Nan, eu estava sendo muito meticuloso. Nós, claro, sabemos que foi você quem desenhou. Infelizmente, você só desenha fanart. Será que você ainda pode ser o autor de Under One Person? Liu Nan perguntou instintivamente. Tosse levemente e disse sem corar ou ofegar. Como você diz isso? Teoricamente falando. Neste país dos dragões, eu sou realmente o autor. Liu Nan imediatamente ficou atordoado. Um grupo de internautas também ficou surpreso. O que você quer dizer, Jian? O que você quer dizer com teoricamente falando? Neste país do dragão, ele é o autor. A pessoa acima ainda não entendeu. Não entende nada. Isso é admitir que ele é um mangaka que atrasa as publicações. Embora Xia Bingbing não ache que eu seja aquela pessoa que fala muito por causa da imagem, mas ela ainda queria confirmar. Eu assenti. Eu apenas desenhei por diversão. Estou me divertindo bastante. Imediatamente olhei para Liu Nan com um pouco de orgulho. Tia, meu pai já admitiu. Você não está querendo que meu pai traga provas, está? Liu Nan de repente ficou com uma expressão ruim. Muitos fãs de mangá souberam que eu sou o mangaka que atrasa as publicações. Imediatamente, ficaram animados e se transformaram em bons em cobrar atualizações. Irmãos, as mensagens raivosas de fãs não precisam ser devolvidas. Enviem diretamente para o colega Jian. Agora eu finalmente entendo. Por que o atrasador seria um ladrão que realmente atrasa? Então era isso, ele deve ter uma quantia alta de indenização por desapropriação.
Mas ainda há alguns internautas que duvidam da minha identidade. Eu ainda não acredito que o colega Jean seja um mangaka que atrasa as publicações. Só porque ele admitiu pessoalmente, isso deve ser verdade. E se eu disser que sou o homem mais rico do Reino do Dragão? Então eu sou realmente o homem mais rico do Reino do Dragão? Aqueles que ainda duvidam da identidade do colega Jean, corram para dar uma olhada no oficial do Inzima. Ao mesmo tempo, no departamento do Inzima, um homem que parece educado estava um pouco hesitante. Será que isso que estamos fazendo não é muito ruim? Afinal, antes o Jean já tinha mencionado que não podia expor sua identidade. Fomos nós a expor isso? Um homem de aparência obesa, um homem de meia-idade amigável, sorriu e perguntou. O homem educado ficou sem palavras ao ser questionado. Isso parece realmente ser algo que o Jean admitiu. Nos últimos anos, não ajudamos pouco ele a coletar as mensagens raivosas de fãs enviadas. Aqueles que sabem, nós somos uma plataforma de quadrinhos. Aqueles que não sabem, ainda acham que vendemos facas. Já coletamos facas em vários armazéns. Eu acho que mesmo que nossa empresa não publique quadrinhos, vender ferro ainda permite viver. Da próxima vez, não precisaremos cobrar atualizações. Vamos deixar que os fãs dele façam isso. De repente, todo o círculo de quadrinhos parecia ter explodido. Muitos internautas começaram a entrar no live da Xia Bingbing. Isso fez a contagem de pessoas na live da Xia Bingbing subir loucamente. Ela estava um pouco incrédula. Nunca imaginou que um dia a popularidade da sua live seria tão alta. Liu, você não precisa duvidar mais. A equipe oficial de Yin Shimen Quan já confirmou a identidade do estudante Jian. Xia Bingbing sorriu enquanto olhava para Liu Nan. Liu Nan lançou um olhar para Xia Bingbing, realmente achando que ela estava cega. Estudante Jian, você é incrível. Conseguir desenhar quadrinhos tão bonitos assim. Liu Nan imediatamente mostrou um olhar de adoração. A voz também era extremamente sedutora. Xia Bingbing moveu levemente os lábios. Essa mudança de atitude foi rápida demais, não? Os internautas na sala de transmissão começaram a criticar. Por que essa apresentadora parece estar interessada no estudante Jian? Sabendo que o estudante Jian é um mangaka que atrasa as publicações, quase desejando se oferecer de graça. Por que as mentes desses homens são tão sujas? Nossa Nana está apenas conversando com um colega. O que há de tão especial em ser apenas um desenhista de quadrinhos? Comparado aos mangakais daqueles países, está muito atrás. De repente, um grupo de internautas começou a discutir. Alguns internautas acham que agora os quadrinhos do Reino do Dragão já se destacaram, embora ainda haja uma certa distância em relação aos quadrinhos da ilha. Mas com tempo suficiente, ainda será possível alcançá-los. Mas logo foi contestado por alguns internautas. Os quadrinhos do Reino do Dragão e os da ilha são completamente diferentes. Um é limitado a uma região. O outro é conhecido mundialmente. Dragon Ball, One Piece, Naruto. Qual deles não é popular em todo o mundo? O problema é que todos esses quadrinhos saem da mesma mão. Esse misterioso grande nome se chama Jin Taimei. Ele é um mangaka mundialmente famoso. E o Jian é apenas famoso no Reino do Dragão. Essa é a diferença. Falando nisso, o mangaka que atrasa as publicações e o da ilha. O Jimei, o velho ladrão, tem duas manias em comum. Uma é que ambos gostam de publicar muitos quadrinhos. A outra é que adoram atrasar as publicações. Xia Bingbing também percebeu que a sala de transmissão estava discutindo sobre o mangaka Jin Taimei da ilha. E devido a essa beleza estranha de Jin Taimei, foi tão peculiar que ela foi lembrada. Na verdade, Jin Taimei é uma mangaka famosa do país insular. Suas várias obras são um sucesso mundial. Embora meu mangá seja muito famoso no Reino do Dragão, mas sua popularidade global é limitada. Xia Bingbing viu Liu Nan ainda insistindo em mim. Ela riu levemente e interrompeu suas perguntas. Colega de classe Jian, eu vejo que há muitos de seus fãs na sala de transmissão ao vivo. Eles estão todos muito curiosos sobre quando aquelas algumas histórias em quadrinhos vão ser atualizadas. Eu limpei a garganta. Tenho estado um pouco ocupado ultimamente. Em alguns dias, muitos internautas têm um pouco de confiança nas minhas palavras. Você não atualiza há meio mês. Não atualizo o Fox Spirit Matchmaker há quase um mês. Em alguns dias, qual mangá será atualizado? Claro, é Zen Ranjie. A mente precisa de uma resposta firme. Deve haver um horário específico. Caso contrário, não acreditamos. Diga para mim. Muitos internautas têm uma certa dose de confiança. Afinal, os que atrasam atualizações são criminosos habituais. Papai, não posso decepcionar meu irmão e minha irmã. Yuan disse com seus grandes olhos brilhantes. Estou um pouco sem saber se rio ou choro. Deve ser em uma semana. Atualizações completas.
Nossa! Todas as atualizações dos quadrinhos. Incrível! Porque sinto que o colega Jean está observando. Eu só atualizei por causa de Yuan Yuan. Só atualizo por causa da Yuan Yuan. Lembro que o quadrinho do colega Jean tem cerca de 10 partes. Ele consegue desenhar tudo isso? Claro que não consigo terminar a pintura. Mas por causa da filha, o velho ladrão se esforçou. Ao ver minha resposta, muitos internautas questionaram se havia material guardado. Afinal, como uma pessoa pode atualizar mais de 10 quadrinhos ao mesmo tempo em uma semana? Então sugeri a Xia Bingbing que fosse ver meu escritório. Xia Bingbing hesitou por um momento. Começou a mencionar os pedidos dos internautas. Sorri, acenei com a cabeça e os levei para o escritório. Assim que entrei no escritório, recebi uma ligação da minha esposa. Atendi a ligação e deixei que eles se visitassem por conta própria. Liu Nan não tinha preocupações na hora. Ela estendeu a mão e pegou um mangá na estante. Depois de um tempo, eu voltei depois de atender o telefone. Liu Nan imediatamente colocou o mangá de volta no lugar. Ela forçou um sorriso encantador e disse: Não esperava que você, Jian, também fosse fã de Jin Taimei. Jian, eu vi muitas pessoas na live mencionando você, comparando seus mangás com os da deusa Jimei do País das Ilhas. O que você acha dos seus mangás em comparação com os dela? Como são os mangás da deusa Jimei? Eu, cheio de confiança, disse ao meu lado. Eu acho que os mangás do meu pai, com certeza são mais bonitos do que os de Gigi Taimei. Isso não é garantido. Yuan Yuan, seu pai também é fã dele. Veja, esses mangás são todos da coleção do NB Pai. Você está falando bobagens. Yuan Yuan está muito zangado. Aqueles mangás não são da coleção do meu pai. Foram presentes de outras pessoas para o meu pai. Meu pai não quer, ainda assim eles enviaram. Ao ver a expressão incrédula de Liu Nan, Yuan Yuan puxou minha mão, fazendo biquinho. Eu sorri e acenei com a cabeça. Veja, meu pai está assim. Liu Nan fez uma expressão de falsa surpresa. Isso é estranho. Por que outras pessoas enviariam as histórias em quadrinhos da Jin Taimei para você? Deveria dizer que foi enviado para eu conferir. Eu respondi. Enviado para você conferir. Liu Nan perguntou, percebendo. O que significa enviado para você conferir? Os internautas na live também ficaram confusos. Liu Nan de repente lembrou-se de algo. De repente, os pelos do meu corpo ficaram em pé. Colega Jian, o que você quer dizer é que... A live imediatamente explodiu em reações. Muitos internautas expressaram dúvidas. O coxo não funciona. Como isso é possível? Eu não acredito que o colega Jian é o plagiador Jimei. Afinal, quadrinhos não são romances. Com certeza, o colega Jian se divertiu. Não é muito cedo. Eu tenho que ir cozinhar. Dito isso, eu me virei e saí. Olhando para eu sair, Liu Nan imediatamente pegou um mangá da prateleira ao lado. Virou até a última página. A capa estava em idioma de ilha, mas o conteúdo dentro era em idioma do País do Dragão. Este é um exemplar de teste. Os livros são impressos em alguns exemplares antes de serem publicados, para que os responsáveis verifiquem e confiram os livros. Geralmente, além do responsável pelos livros, apenas o editor e o autor original podem receber. O plagiador W.C. Mei também é ele. Em breve, a revelação da minha identidade explodiu novamente na internet. Depois que eu e Xia Bingbing e Yuan Yuan saímos, entramos na cozinha para começar a preparar o jantar. Nesse momento, Liu Nan entrou de fora com um sorriso no rosto. Colega Jian, posso perguntar como você conseguiu desenhar tantos mangás ao mesmo tempo sozinho? Colega Jian, você não tem uma equipe responsável por desenhar os mangás? Eu parei o que estava fazendo e olhei para Liu Nan com uma expressão neutra. Meu pai não tem uma equipe de desenhistas, você sabe. Eu frequentemente vejo meu pai desenhando. Ele desenha tão rápido que em um instante acaba uma página. Yuan Yuan levantou o queixo, com seu adorável rostinho cheio de seriedade e confiança. Yuan Yuan foi ao escritório pegar uma folha em branco e um lápis para o papai. Yuan Yuan não hesitou e correu para o escritório. Em pouco tempo, Yuan Yuan me entregou o lápis e a folha em branco. Em seguida, eu imediatamente me inclinei na mesa e comecei a desenhar. Vi minha mão segurando o lápis se movendo rapidamente. A ponta do lápis parecia estar puxando uma linha fina que se enrolava incessantemente no papel. Logo, as cenas, personagens e diálogos apareceram diante de mim. Xia Bingbing ficou paralisada. Liu Nan também ficou paralisado. Os internautas na transmissão ao vivo também ficaram completamente em silêncio. Desde que minha identidade foi revelada, a internet inteira de repente ficou agitada. Afinal, agora eu não sou mais apenas o maior mangaka da Dragon Country, mas sim um dos melhores mangakas do mundo. No começo,
Ainda havia quem não acreditasse que eu era o renomado mangaka japonês Jimmy Taimei. Mas quando os quadrinhos de Jimmy Taimei, a editora Jimei lançou uma declaração, confirmando que eu sou Jimmy Taimei, a comunidade de quadrinhos mundial ficou em choque. Em pouco tempo, o tópico sobre mim se tornou viral na internet, e o estúdio de Xia Bingbing anunciou que o convidado da próxima live seria Kiao. Logo, chegou o dia da nova live, quando apareceu um homem vestido de terno preto, com uma postura ereta, aparência atraente e uma grande barriga. Usando óculos escuros, ele se aproximou de Xia Bingbing. Você é Kiao? Olhando para o homem de barriga grande à sua frente, Xia ainda estava um pouco incerta. Sou eu. Kiao sorriu amplamente. E, sem cerimônias, sentou-se à frente de Xia Bingbing. Em seguida, ele acenou com a mão. Não preciso de vocês aqui. Vocês dois podem me esperar lá fora. Os dois homens que pareciam seguranças responderam. E saíram lentamente. Os internautas no chat da live começaram a comentar. Correntes de ouro. É um típico novo rico. A propósito, grande beldade Xia. Como você soube minhas informações de contato? Kiao perguntou, curioso. Foi o colega Jian que me contou. Xia Bingbing explicou. Eu disse. Como você soube do meu número privado? Jian Jiet disse. Kiao finalmente entendeu. Colega Ji. Você é muito próximo do colega Jian? Claro que sim. Se não houver Jian Jie, eu não seria quem sou hoje. Kiao disse, orgulhoso. Xia Bingbing não entendeu muito bem o que Kiao quis dizer. Mas nesse momento, um celular tocou. Kiao tirou o celular da bolsa. Kiao parecia muito impaciente. Depois de trocar algumas palavras, ele desligou a chamada. Que coisa! Não é só construir alguns parques de porcos? Até para uma coisa tão pequena, você precisa de mim? Kiao estava com uma expressão de resignação. O chat da transmissão ao vivo começou a comentar. Eu pensei que esse colega aqui fosse um magnata do carvão. Parece que ele é só um criador de porcos. O mais engraçado é que essa pessoa saiu para se encontrar com os colegas. Ele ainda trouxe 2 seguranças. Isso é medo de que alguém roube seus porcos. Os internautas que não gostavam do Kiao antes começaram a zombar dele de repente. Colega aqui, eu acabei de ouvir você dizer que está construindo um criatório de porcos. Você tem muitos porcos? Também não são muitos. Menos de 10 milhões. Xia Bingbing acabou de pegar o café e tomou um gole. Engasgou e começou a tossir forte. E neste momento, um monte de internautas também ficou assustado com as palavras de Kiao. Caralho! Será que esse colega aqui realmente é um grande criador de porcos? 10 milhões de porcos! Isso já não é chamado de criação de porcos, mas sim o rei dos porcos. No futuro, vou criar ainda mais porcos. Kiao de repente comentou com emoção. Jianji criará porcos. O porquinho malhado que Yuan Yuan cria é tão obediente. Xia Bingbing perguntou confuso. O aluno Jian criará porcos. Kiao disse com uma expressão séria e sincera. A ração para minha fazenda de porcos é preparada pelo próprio irmão Jian. As porcas que criei estão todas gordas e saudáveis. São tenras e deliciosas. Colegas que... Como se chama a sua granja? Xia Bingbing olhou para Kiao e perguntou. Chamaze Pinguim criando porcos. Xia Bingbing estava prestes a comentar que esse nome tinha sentido quando um comentário de chat deixou todos os internautas em choque. Eu acabei de pesquisar na internet sobre Pinguim criando porcos. O resultado é que Pinguim criando porcos foi criado há alguns anos. Foi feito pela antiga caixa de jogos Pinguim. O responsável pela caixa de jogos Pinguim também se chama Ki. Falando nisso, qual é a relação entre Kiao e o Pinguim? Qual a relação entre o responsável pelos jogos, Kilei, e ele? Ambos se chamam Ki. E ainda entregaram uma granja tão grande para Kiao administrar. Deve ser um relacionamento bastante próximo. Quem sabe Kiao e Kilei sejam irmãos de sangue? Xia Bingbing não conseguiu se conter e perguntou novamente. Eu vi os internautas dizendo que você se parece com o presidente da Penguin Games, Kilei. Todos estão tentando adivinhar qual é a sua relação com Kilei. Kilei sou eu. Eu sou Kilei. Xia Bingbing ficou surpresa. Vários internautas também ficaram atordoados ao ver que Xia Bingbing ainda estava com uma expressão de incredulidade. Kiao sorriu. Ele tirou um cartão de visita da bolsa. Na verdade, criar porcos é apenas um hobby para mim. O desenvolvimento de jogos é minha verdadeira profissão. Este é o meu cartão de visita. Colega aqui. Quando você mudou de nome? Na época da faculdade. Jian já não disse que eu, Kiao, se esse nome estivesse em um romance de fantasia ou cultivação, seria um personagem principal perfeito. Mas na vida real, é apenas um transeunte qualquer. Depois eu mudei para o nome que eu tenho agora.
No centro do antigo e elegante templo do Senec Vuzon, WK estava tomando sol em uma cadeira de balanço. Yuan estava levantando alegremente. O celular veio até mim para mostrar a transmissão ao vivo. Neste momento, na sala de transmissão ao vivo, Kiao estava compartilhando animadamente sobre como nos conhecemos no Cybercafé. Não se deixe enganar pelo fato de que eu estava cercado por alguns jovens problemáticos. Mas naquela época eu não tinha medo. Junto com o irmão Jian, eles derrubaram mais de uma dúzia de pessoas. Olhando para Kiao, cheio de energia, com um semblante cheio de orgulho, eu não pude conter uma risada. Colegas, vocês acham que os colegas sabem artes marciais? Xia Bingbing perguntou. Com certeza sim. Kiao respondeu com certeza. Não vamos falar sobre a época em que Jian Jie e eu éramos. Encontramos aqueles jovens problemáticos no Cybercafé. Vamos falar dos meus seguranças. Cada um deles era um ex-militar altamente treinado. Mas mesmo que lutem juntos, eles não são páreo para Jian Jie. Meus seguranças até competiram com o colega Jian. Vou mostrar um vídeo para vocês. No vídeo, eu me movo com extrema rapidez, cercado por 5 pessoas. Enquanto eu esquivava rapidamente, consegui dar socos e chutes que fizeram 5 deles recuar. O vídeo tem apenas alguns segundos, mas ainda é possível ver que minhas habilidades são excepcionais. E todos os internautas na live ficaram boquiabertos. O colega Jian é tão habilidoso. Assim que esse vídeo foi lançado, imediatamente animou muitos internautas. Em pouco tempo, a discussão sobre as artes marciais do Dragão País rapidamente se espalhou nas principais plataformas. Vi que muitos internautas na live estavam criticando o que chamam de as artes marciais do Dragão País, que são apenas aparência e não servem para nada. Xia Bingbing estava inconformada. Ao ver Xia Bingbing com uma expressão confusa e insatisfeita, Kiao sorriu amplamente, mostrando seu rosto largo. É fácil saber se Jian Jie conhece artes marciais. Podemos ir direto à casa dele para confirmar, não é? É justo que possamos ir jantar em Jiangje. Assim que os dois saíram do café, viram que havia uma van prata parada do lado de fora. Nesse momento, um homem vestindo um terno preto, de postura ereta imediatamente, abriu a porta da van prata. Essa cena deixou todos atordoados. Não se sabe quanto tempo se passou até que Xia Bingbing e os outros chegaram ao cenário da geada. Kiao deixou um segurança para trás. Ele levou Xia Bingbing para dentro do parque. O grupo subiu as escadas de pedra. Continuaram subindo. Não se sabe quanto tempo passou. Xia Bingbing viu vagamente um templo no alto da montanha. Eles descansaram um pouco no templo. Xia Bingbing e os outros partiram novamente. Chegaram a um conjunto de escadas. Ao lado das escadas havia várias placas de madeira. As placas diziam: "Não entre, estranhos." Eles subiram as escadas. Kiao sorriu e explicou: "Não tem problema se você entrar por engano, porque no final você voltará ao templo." Do outro lado, no estacionamento do cenário da geada, várias pessoas estavam em pé na frente de uma van. À frente estava um homem alto e robusto. O homem alto tinha um rosto firme. Ele usava uma camiseta justa. Esboce seus 8 músculos abdominais em forma de faca, exibindo 2 braços musculosos e bem definidos. Esta pessoa é um influenciador digital que desmascara artes marciais, chamado Leiou, um lutador de artes marciais mistas, que irá ganhar o campeonato em competições internacionais amadoras. E ele veio hoje ao Parque de Gelo para desafiar o aluno Jian, que é o mais popular na internet agora. Enquanto Xia Bingbing e Kiao chegaram ao topo da montanha, todos estavam sentados juntos, relaxando e tomando chá. Ao mesmo tempo, Liu Nan seguiu o grupo de Leiou subindo o templo. Xia Bingbing soube sobre Leiou através da sala de transmissão ao vivo. O grupo já estava no templo na metade da montanha, se preparando para subir a montanha. Me sentindo um pouco desconfortável. Xia, a famosa beleza do campus. Será que os seguidores da transmissão disseram algo novamente? Kiao perguntou com interesse. Na verdade, o que é que a equipe de desmascaramento já subiu a montanha. Não se preocupe com eles. Mesmo que eles tenham subido a montanha, não significa que eles chegarão aqui. Ao mesmo tempo, Leiou e os outros olham para o templo à sua frente. Estão um pouco confusos. Eles claramente estavam subindo a montanha. Mas como é que, andando, voltaram ao templo? E neste momento, os fãs do Livestream de Leiou também estão confusos. Não esperavam que o que Kiki disse era verdade. Se não conhecem o caminho até o topo da montanha, no final, só voltarão ao templo. Isso é incrível. E nesse momento, o incrédulo Leiou na Livestream garantiu firmemente que chegaria ao topo da montanha. Ele levou sua equipe e subiu novamente a montanha. Depois de um tempo, Lei Shen e aquele grupo voltaram ao templo.
Caralho! Quantas vezes já subiram a montanha? Já foram 3 vezes. No entanto, Lei Shen ainda não está convencido. Está se preparando para subir novamente. Os membros da equipe de Lei Ou se entreolham. Em breve, Lei Ou e sua equipe voltaram novamente ao templo. Neste momento, a equipe de Lei Ou, exceto ele, está um pouco melhor. Os outros já estão ofegantes e com o rosto todo suado. Acabei de encontrar uma brecha. Desta vez, com certeza conseguiremos chegar ao topo da montanha. Lei Ou sorriu confiante e disse: Vamos continuar subindo a montanha. Irmão Lei, realmente não consigo mais andar. Um homem alto e magro da equipe de Lei Ou disse sem ânimo. Eu também. Outro também comentou. Lei Ou franziu a testa. Imediatamente, ele disse impaciente: Está bem, está bem. Vocês podem descansar aqui no templo. Eu vou subir sozinho. Dito isso, Lei Ou começou a caminhar firme em direção ao topo, deixando para trás uma silhueta imponente. Desta vez, Lei Ou não seguiu o caminho comum, mas escolheu escalar diretamente sobre a grade, e foi em direção ao topo. Como não estava seguindo uma estrada de degraus de pedra, o caminho da montanha era muito difícil. Não era apenas irregular e íngreme, mas também estava cheio de espinhos dos dois lados. O comportamento de Lei Ou imediatamente gerou controvérsia. Algumas pessoas acharam que Lei Ou estava procurando a morte, mas os fãs de Lei Ou acharam que, na área turística, não havia perigo algum nas montanhas. Caralho! Apresentador, olhe atrás de você! De repente, a seção de comentários da live foi inundada. Lei Ou ficou surpreso por um momento, mas antes que ele pudesse olhar para trás, um som estranho veio de forma abrupta. Lei Ou engoliu em seco e virou lentamente a cabeça. Neste momento, não muito longe, havia um enorme javali com presas longas e afiadas. Com os olhos vermelhos de raiva, ele o encarava. O coração de Lei Ou disparou de repente. Sem pensar 2 vezes, ele virou-se e começou a correr. Os internautas na live também viram o enorme javali. Todos ficaram boquiabertos. Lei Ou correu em direção ao topo da montanha. Correu por um tempo indefinido. Finalmente parou. De repente, uma onda de barulhos suaves e sussurrantes